Muito boa noite a todos. Muito obrigado por me receberem aqui nessa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor aqui de Santo André. Estou muito feliz por estar aqui, primeira vez na casa, e eu costumo dizer que a primeira vez a gente fica nervoso, a voz nem sai direito. Mas hoje a gente vai fazer uma reflexão baseada no livro Fonte Viva, capítulo 110, que trata do tema Vigiemos e Oremos. Esse tema, Vigiemos e Oremos, está lá num momento bastante propício do ponto de vista do Evangelho, porque, como os católicos dizem, estamos na Semana Santa. E a Semana Santa quer representar para nós os últimos dias de Jesus, como o espírita gosta de falar, encarnado, fazendo a sua tarefa. E esse momento de últimos passos de Jesus traz para nós reflexões bastante amplas. E é nesse sentido que eu vou trazer o nosso ponto de reflexão. Jesus já estava no caminho do Getsemane, o famoso Jardim das Oliveiras, e lá, sendo amparado ou acompanhado por 3 discípulos, ele pede: fiquem aqui enquanto eu vou orar. E enquanto eu oro, vigiem e orem. E assim Jesus faz. Nesse momento, eu costumo dizer que Jesus tem o seu maior medo, porque ele percebe ou antevém aquilo que ele iria passar. E é nesse momento que ele demonstra a sua fragilidade enquanto ser encarnado. Fragilidade em que sentido? De sentir medo do que viria pela frente. E dentro dessa percepção do medo, Jesus nos ensina de uma forma bastante envolvente, na frase onde ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice, demonstrando que ali eu sou ou estou numa situação onde eu me encontro desconfortável. E que mesmo tendo tamanho conhecimento, a matéria vai fazer eu sofrer. Mas olhando do ponto de vista de humildade, ele diz: não faça a minha, mas sim a tua vontade. Mostrando o quanto ele ali ainda com medo, frágil, antevendo o que viria, confia em Deus, no sentido de que, se não é para afastar de mim esse momento, eu confio em ti, que após esse momento eu estarei melhor. Esse ponto da fragilidade poderia fazer com que Jesus negasse tudo. E, consequentemente, fosse tentado a abandonar toda a tarefa. Afinal de contas, quando você está numa situação desconfortável,
é o momento onde você ou exercita a tua fé ou abandona. A gente sabe que Jesus, retornando, encontra os discípulos dormindo. E aí ele diz: mas vocês não conseguiram vigiar por 1 hora? E assim ele repetiu durante o tempo que esteve orando. Agora vem para nós. Geralmente, como está lá no livro Fonte Viva, a vigília se dá na necessidade daquilo que nos tenta, naquilo que me faz gerar ou a vontade de fugir, e aqui eu vou colocar entre aspas, ou a vontade de ficar. Na grande maioria das vezes, as nossas tentações são por motivos que nos dão o famoso prazer material. Às vezes você tem uma vontade de comer chocolate, não é? Aquela vontade que você diz assim, só um pedacinho, e quando eu vejo eu compro como uma barra inteira. E aí você diz assim, isso é uma tentação para mim, Ricardo, você não faz ideia. O que é que eu deveria fazer se é uma tentação para mim? Deveria estar vigilante. Vigilante no sentido de que tudo aquilo que me leva a perder o meu controle é o momento de dizer, opa, preciso fazer algo. O problema, muitas vezes, aqui no meu exemplo apenas, de comer o chocolate, não é o comer o chocolate. Mas qual é o gatilho que te leva a dizer, se eu não fizer isso agora, eu estarei mal? Eu estou dando apenas um exemplo. Mas quantas vezes nós não temos gatilhos ou vontades de fazer determinadas coisas que você muitas vezes até para pensar e dizer, acho que eu não deveria. E aí, faço. Nós estamos amparados do ponto de vista espiritual pelos nossos protetores. E aí você escuta assim, dentro da sua cabeça, não faz isso não. Faz isso não. E aí o que a gente faz? Faz. Vai pelo lado contrário. Os discípulos estavam lá, pode deixar, Jesus, fique tranquilo que nós vamos ficar vigiando. Ah, mas bateu um sono agora. Provavelmente os protetores dos discípulos estavam falando assim, não dorme agora não. Se coloque em oração. E eles, é só uma encostadinha. Só um cochilo. Quantas as vezes nós não sentimos que precisamos ficar atentos, mas deixamos com que a coisa se vá. A oração, ela é a grande ferramenta para que nós possamos
suportar determinados momentos. E às vezes, a pessoa diz assim: eu estou com tanto problema que nem rezar eu consigo. Nem orar eu consigo. Mas é justamente nesse momento que você precisa estar forte no propósito. E qual é esse propósito? Conversar com Deus. Falar com Ele. E o que a gente faz? Se afasta dele. Então observa que nos momentos mais difíceis que a gente tem, nós temos a nossa proteção, nós temos o nosso amparo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte no sentido de dizer: você está atento ao que acontece à sua volta? Você está percebendo os sinais que a vida lhe dá? E quando consegue perceber o sinal, está se colocando em contato com Deus? Está pedindo a orientação? Às vezes a gente ouve assim: Ricardo, mas Deus sabe tudo que eu preciso, não é? Para que eu vou ficar incomodando Deus? E aí eu volto no ensinamento de Jesus. Quando Jesus recebe o alerta do que iria acontecer com ele, o que ele faz? Pede para que aquilo não aconteça com ele. Mas Deus não saberia o que Jesus necessitava? É claro. Mas onde está a nossa humildade perante o Pai? De dizer: Pai, eu estou precisando de você. Então, se eu não tenho a humildade de pedir para o Pai, eu começo a entrar naquela zona de orgulho. Não, Ele sabe o que eu preciso. Não preciso orar para Ele. Será que eu preciso estar efetivamente em alto estado de sofrimento para dizer: agora a água bateu no máximo, então agora eu preciso de ajuda? Ou será que eu ainda, dentro daquilo que a vida me dá, eu digo: estou de mal de você, Pai. Não quero nem conversa. Por isso, nem orar eu oro. Dentro da nossa caminhada e trajetória evolutiva, nós somos colocados constantemente em situações. Situações essas de aprendizado. Será que eu estou entendendo o aprendizado? Eu costumo dizer que se eu estiver vigilante, eu consigo perceber a pedra que existe na minha porta da casa. Mas se eu não estou vigilante, o que acontece comigo? Tropeço na pedra. E quando eu tropeço na pedra, na grande maioria das vezes eu vou ficar bravo.
vou xingar, vou ficar revoltado. O que faz essa pedra aqui? Mas não tiro a pedra. E continuo invigilante na minha vida. E amanhã, ao sair de novo, tropeço. E aí, reclamo. Vai chegar um momento que você ou aprende a tirar a pedra do lugar, ou aprende que ao tropeçar não deveria se revoltar. E quando isso acontece, quando você aprende, essa pedra sai da porta da sua casa e vai para a esquina que você passa todo dia. Aí quando você sai da porta da sua casa, a pedra não está lá. E você não tropeça. Não percebe o sinal que ela está na esquina e aí tropeça de novo. E o que você faz? Reclama, xinga a pedra. E nesse caso, como você não entendeu os sinais do seu aprendizado, a pedra volta para a porta da sua casa. Mas se você, ao tropeçar na esquina, diz: amanhã eu preciso tirar essa pedra daqui. Na próxima etapa do aprendizado, ela vai estar mais longe. E mais longe. E mais longe. Até você não precisar mais trabalhar a pedra. A vigilância, ela é o grande fator para dizer o que é que você está fazendo com você. O que é que você está fazendo na tua vida? Se eu estou reclamando de tudo que está no meu contexto e não estou mudando como faço as coisas, a pedra estará lá eternamente. Então, se tem algo que te incomoda, faça diferente. Se a tua vigilância está dizendo assim, existe uma pedra no teu caminho, não adianta continuar andando. Porque você vai tropeçar. E se você disser, mas eu ando nesse caminho faz 50 anos, Ricardo. E 50 anos você tropeça? Ó vida, ó azar. Se você não mudar o teu caminho, vai continuar tropeçando. E a vigilância é justamente isso. Olha, você vai encontrar a pedra de novo. E o que eu faço, Ricardo? Ore. Peça a iluminação. Peça o entendimento do que é que eu tenho que mudar. Seja transparente com Deus. Seja honesto e humilde com você. Em dizer, eu não estou conseguindo mudar minha trajetória. Então preciso de ajuda. Preciso de apoio. Só que na grande maioria das vezes a gente se auto-engana. Porque quando você fala assim para Deus, Deus me ajuda, mas só se for desse jeito aqui que eu quero. Então, eu não estou aberto ao que Deus me dá.
Dentro da nossa vigilância, o fator de humildade deveria existir todos os dias. E esse fator de humildade, de exercício todos os dias, deveria estar pronto dentro do teu lar. Todos os dias você deveria agradecer ao menos uma coisa que aconteceu no seu dia. Todos os dias você deveria fazer o exercício para agradecer e não reclamar. Mas dentro da nossa vigilância, a gente só enxerga as coisas ruins. E aí, só me coloca em oração para reclamar. Como é que eu quero transformar a minha vida se eu só vejo coisas ruins? Como é que eu quero transformar a minha vida se a minha vigília é só para detectar coisa ruim? Mesmo que ela não exista. Acontece algo na sua casa, você quebra um copo, você diz assim: eu sabia que tinha alguém me desejando mal. Em vez de agradecer a oportunidade que você teve de não ser cortado pelo copo. Se você tropeça, você olha para trás e diz assim: quem foi que me empurrou? Em vez de dizer: eu deveria de estar olhando para frente. Então nós temos a condição na nossa mão de receber as oportunidades da vida, estar atento ao que o universo está nos mostrando e dizer: Pai, obrigado pela dica, eu vou agir diferente. Mas se eu falar: Pai, o que você tem de mal comigo? Eu já começo afastando as oportunidades boas que estão por vir. A nossa vigilância tem que ser constante. Porque dentro do nosso orgulho, dentro dessa atividade que não aceita nada que não seja para o meu próprio umbigo, a chance de eu escorregar, tropeçar na pedra, é muito grande. Vigiemos o nosso orgulho, pratiquemos a nossa humildade, façamos a conversa pura com o Pai, tenhamos força de agir diferente e tudo será nos louvado para dias melhores. Vamos encerrar então praticando um pouco dessa doação?